Bom, pessoal, voltando aqui, dando continuidade ao nosso curso de Delphi 6, nós vamos aqui abrir o projeto que nós tínhamos iniciado na aula passada, que é arquivos, né? Nesse projeto aqui nós temos uma tela, que é o menu principal. Se eu rodar aqui o projeto, ele vai compilar e vai rodar o projeto. E nós temos aqui dois botões. Depois, no futuro, aí, nós vamos aprender a criar menus também, para que nós deixemos o programa mais elegante, né? Eu vou fazer com que, ao clicar no botão cadastro de cliente, apareça o formulário de cadastro de clientes. E ao clicar no cadastro de produtos, nós vamos fazer com que apareça o cadastro de produtos, que são dois formulários que já estão aqui. Vou dar Ctrl F12 para que ele liste todas as units, né? Aqui a unit de cadastro do cliente está vinculada. Unit é o código, tá? Essa unit está vinculada ao formulário, ou seja, quando eu abro a unit, como eu fiz aqui agora, ele também abre o código, ou seja, se eu der o F12 aqui, ele também abre o formulário. Se eu der um F12, ele alterna entre o formulário e o código. F12 vem para o código, F12 vem para o formulário, como eu tinha dito na aula passada. Ctrl F12 para listar de novo as units, e aí eu vou trazer o cadastro de produtos. Tá? Dei os cliques lá, ele abriu também o cadastro de produtos. E também um outro formulário. Bom, para que eu exiba, ao clicar aqui no cadastro de cliente, para que eu exiba o formulário, basta eu chamar um comando, formulário.show, objeto.show, classe.show. Por que somente .show? Vamos aqui, cadastro de cliente, vamos em event e vamos aqui no onClick, tá? Por que eu chamo simplesmente .show? Né? Porque ele já existe, ele já foi criado. Se você der um .show em um objeto que não foi criado ainda, que não foi instanciado ainda, ele vai dar erro, porque vai fazer referência a um objeto que ainda não foi instanciado, tá certo? Bom, vai explicar melhor isso aqui. Se a gente for, vou dar o Ctrl F12 aqui, se a gente for aqui em arquivos, que é o projeto em si, que é o algoritmo principal, nós tínhamos visto isso na aula passada. Aqui eu estou dizendo o seguinte, aqui eu tenho uses, onde ele declara as units das bibliotecas que fazem parte, né, do padrão Delphi, e das bibliotecas criadas a partir das nossas classes. Cada classe que nós criamos é uma biblioteca, tá? Esse comando in, e entre aspas, esse aqui, está dizendo que essa biblioteca está dentro desse arquivo. Aqui eu não tenho in alguma coisa, porque essa biblioteca forms faz parte da própria linguagem de programação. São as bibliotecas básicas. O compilador já sabe onde buscar. Então, é implícito isso daí. Ele já sabe em que arquivo isso está guardado, tá? Eu não preciso informar onde que está a biblioteca. Qual o arquivo, né, que contém a biblioteca, tá certo? Que compõe a biblioteca. Então aqui ele declarou forms, menu principal, cadastro de clientes e cadastro de produtos, que são todas as bibliotecas envolvidas nesse projeto até agora. Create form, que é um comando onde eu tenho que informar a classe que eu quero criar, ou o formulário que eu quero criar, e a variável onde eu vou criar. Tá? Então, como eu disse aqui, eu só vou dar um show. Por quê? Porque aqui eu já criei todas as classes, ó, todas as 3 classes que fazem parte do sistema já foram criadas. O menu principal em si, o cadastro de clientes e o cadastro de produtos. Tá? Então, eu só preciso dar show na classe que estiver na variável. Eu sempre chamo a variável e não a classe em si. Aqui, antes de eu continuar, aqui eu preciso informar, eu preciso dar um uses aqui, porque eu estou dentro de uma classe, que é a classe do menu principal, só que essa classe, para que ela enxergue o conteúdo de uma outra classe, eu preciso dar um uses nessa classe, tá? Porque essa classe funciona como se fosse uma biblioteca. Então eu preciso vir aqui, ó, e declarar a unit, por exemplo, o cadastro cliente, que é essa unit aqui, porque dentro dessa unit aqui eu tenho tudo que refere-se a essa unit, inclusive a variável que vai guardar a instância, porque quando eu dou aqui em arquivos o create, né, e ele grava dessa variável, essa variável onde ele guardou a instância está dentro da própria classe. Agora que eu declarei a biblioteca, né, ou seja, o arquivo que contém toda a classe em si, todo o código da classe, né, eu agora consigo acessar tudo que tem lá na classe. Dentro desse arquivo aqui, por exemplo, eu sei que tem um formulário. Aqui eu acho que tem um erro aqui, vamos ver por quê. Ele não achou essa classe, porque é no plural, tá? Deixa eu ver se agora ele vai. Isso compilou. Tinha colocado no singular. Então, dentro daquela unit, dentro daquela biblioteca, eu tenho uma variável chamada frm cadastro, tá vendo? Por isso que eu enxerguei, porque eu dei use aqui. Se eu não tivesse dado uses, eu não conseguiria enxergar. Agora, como eu te falei, todo o comando é dado sobre a variável, ou seja, se eu digitar ponto aqui, tudo que está, tudo que foi implementado lá naquela classe vai aparecer para nós. Por exemplo, procedures, tudo que são procedures vai aparecer aqui.
Properties, que são propriedades, também vão aparecer aqui. Functions, caso houver, vamos ver se tem algum function aqui. Não apareceu na function, mas aqui, ó, acho que passou a function aqui também. Apareceu aqui. Aí você pode dizer assim, puxa, mas lá não tem tudo isso que está aparecendo nessa lista, né? Se eu voltar aqui no cadastro de clientes, eu vou ter aqui uma classe de 24 linhas onde eu não implementei nada disso. Acontece que essa classe aqui, ela descende de tform. E em tform é que eu tenho todas aquelas coisas lá, tá certo? Então quando você, aqui em arquivos, aqui no menu principal, pressiona ponto, tanto ele aparece as coisas, tanto ele vai mostrar o que foi desenvolvido, o que foi implementado dentro da classe cadastro de cliente, como também o que foi implementado no seu ancestral. No caso, tform, porque o ancestral de FM cadastro é tform, certo? É por isso que ele aparece aquela lista enorme lá. Depois você vai perceber também que as coisas que nós criarmos lá, que propriedades, functions e procedures que foram criadas por nós dentro da classe cadastro de cliente também aparecerão aqui nessa lista. Bom, eu disse que bastava chamar o show, está aqui o show, tá certo? Só que eu tenho dois tipos de show, o show normal e o show modal. Show modal é um tipo de show que não permite que você faça nada fora do formulário enquanto você não fechar. Tá? Eu vou utilizar sempre esse daqui. Eu vou depois explicar por quê. Vamos então rodar aqui o programa. Se eu clicar em cadastro de produto não acontece nada, mas se eu clicar em cadastro de clientes, ele me aparece o cadastro de cliente. E aí, como eu chamei com show modal, eu não consigo fazer mais nada. Se eu tentar clicar fora da área aqui, ele não vai deixar. Primeiro eu tenho que fechar. Primeiro eu tenho que fechar o formulário e depois sim eu consigo voltar aqui. Tá? Então veja como é simples. O formulário já está criado e aí ele aqui é exibido. Tá? Vamos partir já, eu falei para vocês sobre a questão de recursos de memória, uso de recursos de memória. Eu vou chegar aqui em arquivos e vou tirar o de clientes aqui, tá? Se eu colocar barra barra, ele vai comentar a linha, é como se essa linha não existisse, tá? Então, essa linha não existe. Vamos então ver o que acontece se eu der um show. Vamos aqui no menu principal, vamos em cadastro de produtos. Se eu dou dois cliques, o dois cliques, pessoal, ele implementa o evento principal. Quando eu dou dois cliques no botão, o evento principal do botão é um clique. Então é a mesma coisa de eu clicar aqui e vir na sequência em event e depois se der dois cliques em um clique. Ele faz a mesma coisa. Olha o que eu vou fazer aqui. Primeiro eu vou dar um use. Ó, se eu der FRM aqui, não vai vir cadastro de produtos. Por quê? Porque eu ainda não dei uses na classe dele aqui em cima. Tá? Agora eu vou explicar uma outra forma de dar uses na classe sem ter que escrever como eu fiz com o cadastro de clientes. Você pode dar um Alt F11, aí vai aparecer uma janela chamada Use Unit, e aqui todas as units que não foram declaradas naquela classe onde você está, no caso aqui menu principal, vão aparecer aqui. Dou dois cliques, ele já escreve para mim gratuitamente, tá? Só que ele escreveu aqui embaixo, não aqui que eu quero que ele escreva. Então vou tirar daqui e vou colocar aqui. Agora FRM, e aí aparece o produtos também. Ponto. Show. Lembre-se, pessoal, que esse formulário não existe. Se você vir aqui no arquivo, você vai ver que eu coloquei barra barra, ou seja, ele não foi criado. Ele não foi instanciado na variável. Então, quando eu tentar chamar esse comando, vai dar um erro. Vai dar um erro de access violation. Tá certo? Vamos ver então esse erro acontecendo. Cliquei em cadastro de clientes. Olha lá. Access violation. Cadastro de produtos. Ele aparece. Tá bom? Então, vamos voltar aqui no arquivo. Tirar aqui o barra barra e assim ele é criado no início. Beleza, agora não vai dar mais access violation nem no de cima e nem no de baixo, tá certo? Agora eu quero fazer o uso de recursos de memória, ou seja, eu não vou declarar eles aqui, e nem aqui, nenhum dos dois, vou até apagar daqui, tá certo? E aí você sabe que se eu rodar ele vai dar access violation, então nós vamos fazer o seguinte, ó, antes de chamá-lo, para não dar access violation, nós vamos criá-lo em tempo real, certo? Aqui nós estamos agora fazendo otimização do recurso de memória. FRM, cadastro de cliente, recebe. Essa aqui é a variável que vai receber a instância. Vai receber o que, pessoal? Vai receber a instância de cadastro de cliente. Pode ver que agora o TFRM, cadastro de cliente, ponto create self. Mesma coisa aqui também, só que aqui eu vou fazer o cadastro de produtos. Aqui também cadastro de produto. Bom, agora que eu criei e dei um show modal, eu tenho que destruir após o show modal, depois que eu saio do formulário. Veja que o código funciona assim, ele cria, depois ele vem para essa linha e ele só continua a execução do código depois que eu fechar o formulário, porque eu criei com o show modal. O show modal ele não permite fazer mais nada fora do formulário enquanto eu não fechar. Depois que eu fecho, ele continua aqui embaixo. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que destruir o formulário
E é assim que eu faço. Free and new, né? Free é para destruir o formulário da memória e and new é para tirar a instância da memória, para deixar a variável vazia, para liberar o recurso de memória. Tá? Por que eu tenho que fazer isso? Porque toda vez que eu clicar no botão, ele vai criar de novo. Então eu crio, exibo e destruo. Crio, exibo e destruo. E aí eu economizo muito a memória. Só estou usando a memória enquanto estou usando o formulário. Não estou mais usando o formulário, eu destruo o formulário. Pronto, a memória fica liberada para uso por outros programas, por esse programa também, pelo próprio sistema operacional e assim por diante. Tá? Vamos ver se funciona? Olha lá, cadastro cliente, ele criou, exibiu, destruiu. Criou, exibiu, destruiu. Tá? Então essas são as duas formas de trabalhar. Ou eu crio tudo aqui em arquivos, tá? Pode ver que aqui eu só mantive o formulário principal, porque esse sim eu quero que ele crie para que ele já exiba o formulário principal. Então eu crio tudo aqui e somente exibo, usando esse comando, ou eu não crio lá, eu crio aqui, quando eu vou usar, uso e depois destruo. Tá? Então, na próxima videoaula a gente dá continuidade nesse projeto, fazendo com que aqui no cadastro de cliente e também no cadastro de produto a gente possa cadastrar clientes e produtos também. E aí nós vamos fazer uso de arquivos. Por enquanto nós vamos fazer uso de arquivos. Então é isso aí. Espero você na próxima videoaula. Até mais.